seja bem-vindo ao nosso segundo bloco. E a discussão agora, o bate-papo é com relação à tecnologia e à lei do trabalho. Mas antes, gostaria de lembrá-los do Clube Amigos da Boa Nova, que é a forma de você participar da grande família da FEAL, da Federação de Entidades que congrega todas as obras aqui da nossa instituição. Então, através do Clube de Amigos da Boa Nova, que você pode contribuir de acordo com a sua disponibilidade, para que a gente possa dar todo esse serviço para a sociedade. E você, fazendo parte do clube, você vai se sentir pertencente a essa grande família. Ligue para o telefone 0800 12 18 38 para você se informar direitinho de como você iniciar aí as suas contribuições. E para aquele que já contribui, se quiser aumentar um pouquinho, a gente agradece também. Legal? Bem, qual é a ideia? Agora a gente pensar um pouquinho sobre tecnologia e lei do trabalho. Olha que interessante que está lá na pergunta 678. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quando menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Se nós analisarmos na nossa história recente, no início da Revolução Industrial, o trabalho ele era totalmente braçal. A grande maioria das pessoas trabalhavam muitas horas por dia utilizando somente a mecânica, somente a força bruta para a realização das atividades. Eram poucos que utilizavam efetivamente a inteligência para poder oferecer ali o seu potencial para a sociedade. Agora, a partir do momento, como nós vimos, que os inventos, a tecnologia, ela foi entrando na vida das pessoas, o trabalho começou a ter uma mudança em termos de exigência do indivíduo. Nós estamos nessa época em que o que se fala do capital intelectual, que antes o que prevalecia era a questão do capital, do dinheiro efetivamente. Só que hoje, na verdade, a gente sabe que o capital intelectual é o que comanda, na verdade, as organizações. Quanto mais informação, quanto mais formação, quanto mais experiência o indivíduo tiver, mais ele vai trabalhar com a mente. Então a tecnologia ela vem justamente nos ajudar para que a gente modifique a nossa relação com o trabalho. Se no primeiro momento as necessidades eram especificamente materiais, ao longo do tempo nós passamos a ter um pouco mais de opções para dedicar o nosso potencial de espírito imortal. E isso é legal, a gente perceber o quanto isso muda, tem mudado a nossa vida. Com relação aos novos trabalhos, muitas vezes as pessoas questionam. Quem está no mundo virtual trabalha em casa geralmente, de bermuda, de camiseta. A pessoa vai fazer uma e-conference, coloca lá um terno e está de bermuda embaixo da mesa. E as pessoas às vezes questionam, mas como pode? Será que isso é trabalho efetivamente? Ou trabalhar é só trabalhar na indústria, operando máquinas, operando os painéis, trabalhando na operação das grandes máquinas? Não, na verdade, hoje a oferta de trabalho, as oportunidades são muito grandes. Se nós analisarmos o cadastro de ocupação brasileiro, são mais de 10 mil funções catalogadas aqui no Brasil. E existem muitas outras que não foram ainda catalogadas. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos e a gente se depara com qual pergunta? 675, em que os Espíritos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, se alguém está dedicando o seu tempo para algo que vai impactar positivamente na vida de alguém, ele está desempenhando uma atividade produtiva, uma atividade de trabalho.
mesmo para aqueles que só trabalham com a mente. Eles estão ali muitas vezes, sentados no seu micro, sentados no seu tablet, produzindo conhecimento para que as pessoas se beneficiem. Então é importante a gente entender isso. Existe uma variedade de oportunidades para que nós possamos exercitar o nosso potencial. E seja um trabalho remunerado ou não remunerado. Porque todos aqueles que têm as suas atividades não remuneradas em ONGs, em associações, em igrejas, centros espíritas, estão trabalhando. É um trabalho voluntário, mas está dentro desse contexto de trabalho útil que gera benefício para as pessoas de uma forma geral. Então, o que a gente pode perceber é que entre a dedicação total ao trabalho material, ao longo do tempo e o uso das tecnologias, passa a nos dar mais tempo para a gente poder dedicar ao semelhante. Então, se num passado muito recente, a gente só trabalhava, só pensava em dedicar o nosso tempo ao trabalho, a tecnologia vai permitindo que a gente utilize o nosso tempo para outras dimensões. Ficar mais tempo com a família, exercer o nosso papel de cidadão, estar junto à comunidade, entendendo os problemas da comunidade, dando as nossas contribuições para a comunidade. Então, o legal é a gente entender que a tecnologia nos ajuda justamente isso. Eu, enquanto espírito imortal, tenho recursos cada vez mais avançados para facilitar a minha relação com o mundo que eu vivo. E, consequentemente, promovendo mais evolução, não só para mim, mas para os meus contemporâneos, aqueles que convivem comigo na atualidade. Então, vejam que é uma variável que a gente precisa olhar. Existem críticas a serem feitas? Sim, porque nós estamos aprendendo a lidar com tudo o que está aí. Mas é fundamental que a gente se apegue. Deus está no comando e tudo que existe tem um propósito para fazer com que a gente progrida. Legal, turma? Fique ligado para o nosso último bloco.